Seja bem-vindo a mais um Casamento Restaurado, Casamento do Zero. E hoje a gente vai estar falando sobre tempestades, né? As tempestades que são inevitáveis que aconteçam na vida de todo casal. É bom que você que vai entrar aí para um casamento já saiba que você vai enfrentar, com certeza, você vai enfrentar tempestades. A gente costuma conversar com as pessoas, principalmente com aqueles que vão casar, os noivos, e eles sempre falam que, nós nunca brigamos. Mas saiba que por algum motivo ou outro a insatisfação chega, entra e você vai acabar ali discutindo, vai acabar ali se chateando e entrando no atrito. É inevitável com que essas coisas não aconteçam, tá? Então, as tempestades com certeza virá, as brigas e os problemas. O que fazer, né? Existem alguns casais que brigam menos, né? Agora existe casais que brigam mais. Esses aí, segundo aqueles conhecedores, né, os estudiosos, já conseguem, ou a psicologia, decifrar que esses são os sanguíneos, né? Aqueles temperamentais, como Pedro, por exemplo, era um homem ali sanguíneo, né? Que cortou a orelha de Malco. Enfim, o que fazer quando as tempestades, as brigas e os problemas que com certeza virá sobre o seu casamento, se é que você já não está enfrentando esses problemas aí no seu casamento, o que você tem que fazer? Bom, primeiramente queria falar aqui que é um prazer estar ensinando todas essas coisas a vocês. Eu e Thalita somos casados há 10 anos e nós temos uma bagagem de conhecimento, de experiência com tempestades, com brigas, com problemas de vários setores e ordens. Nós temos duas filhas, nós temos, Thalita é fisioterapeuta, trabalha nessa área, eu tenho meu trabalho com minha empresa também, e também somos pastores. Nossa, eu poderia dizer aqui que já enfrentamos diversos problemas. É claro que existe pessoas que têm uma bagagem muito maior do que nossa, né, do que a nossa, mas o pouco que temos queremos contribuir para que você possa aprender e ser abençoado nessa área tão ali trabalhada pelo maligno para destruição. Então, o que você tem que fazer quando as tempestades, as brigas e os problemas vêm? Primeiro, você tem que entender que todo mal ele tem que ser cortado pela raiz, tá? Você tem que procurar solução nesse sentido, em que o mal ele tem que ser cortado pela raiz. Não vai adiantar muito você tentar solucionar um problema, uma situação que se acometeu em sua vida, uma tempestade, se você não buscar cortar o mal pela raiz. Vamos dizer que dentro do relacionamento houve um motivo ali onde a esposa acabou usando a mais o dinheiro que era ali da família e acabou usando esse dinheiro e enfim acabou trazendo um prejuízo e ela simplesmente diz que houve um problema no banco, mas foi ela que ali gastou o dinheiro. Então, ela está mentindo ao seu marido, está trazendo mentiras para o seu relacionamento. É claro que nós já sabemos que atos pecaminosos abrem porta para que Satanás entre e deixe ali de vir a prosperidade de Deus, porque Satanás vai barrar essas bênçãos. Por fim, o mal tem que ser cortado pela raiz. Então, o que a esposa tem que fazer ali é contar a verdade, falar a verdade, chegar numa solução. Ah, foi você? Sim, fui eu que fiz isso, e isso, e isso. Então, a partir dessa situação, procura-se cortar o mal pela raiz, e é aí onde se busca originalmente uma solução. Quando ambos são sinceros na situação da tempestade, porque entenda bem, algumas tempestades no casamento são provocadas.
acontece por causa do erro de um, do erro de outro, da falha de um, da falha de outro, e com isso você entra numa tempestade, tá? E para que essa tempestade venha se cessar, né? Venha haver bonança sobre a sua tempestade, você tem que entender que você tem que ser todo o tempo verdadeiro e cortar o mal pela raiz. Não adianta ficar procrastinando, jogando para frente essa situação, porque não vai adiantar, você só vai trazer com isso mais tempestades ainda, uma seguida da outra, e aquela tempestade chata que parece que nunca vai passar. Corte o mal pela raiz. Segundo, as brigas, olha, nas brigas, que também são coisas inevitáveis com que aconteça, saiba você que vai casar que mesmo que você fale aí que você nunca brigou, que você não vai brigar, que tudo se resolve em pizza, porque os noivos têm na cabeça um pensamento que nós tínhamos também antes de casar, eu e Thalita tínhamos um pensamento antes de casar. A gente resolveria muito fácil as coisas, mas dentro do casamento a gente sabe que não é tão fácil assim, visto que corrobora muitas situações para que haja bonança, principalmente em meias brigas. Quando um quer estar certo, o outro também quer estar certo, aí é onde dá aquele atrito, aquele choque. Mas quando surgiu uma briga, uma discussão, o que tem que haver é se calar. Por exemplo, o esposo começou a falar, esposa, se cale e espere o momento certo, porque existe um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam. Isso é a pura realidade. Quando dois não quer, um não vai brigar de jeito nenhum. Então se cale, aguente firme, se cale, aguente, vá para a sala, vá para um outro ambiente, mas não ceda ali aquele fogo que se levantou de brigas, de contenda, porque naquele fogo ninguém vai conseguir resolver nada, não tem como, não tem o que fazer, não tem solução quando dois fogos de contenda, de briga estão acesos. Então é melhor com que uma brasa se apague, a outra vem se apagando e depois que tudo estiver tranquilo, aí sim há de ter um diálogo, uma conversa e o que vai à frente, tá? Eu queria deixar isso bem claro para você. Existem muitos casais que sofrem com esse problema. O que vai à frente quando há uma discussão depois de uma conversa é o pedido de perdão e reconhecimento e já entender que não deve reacender aqueles problemas, aquela briga que já foi ali passada. Então você vai precisar ter calma, paciência, para que você possa olhar nos olhos com amor e pedir perdão, mesmo você estando certo. Eu vou repetir, mesmo você estando certo, você precisa pedir perdão e reconhecer. Ainda que você saia como o errado, não importa. O casamento, ele está abaixo de Deus e você precisa dar ali a total atenção, o seu coração, depositar ali, ainda que você esteja errado. Para que ele dê certo, você precisa ali favorecer o seu cônjuge, tá bom? Então vamos lá. É inevitável os problemas? Sim, é inevitável os problemas. Pastor, eu queria saber sobre os problemas, o que eu tenho que fazer, já que eles são inevitáveis. Se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa hoje, com base em toda a experiência que eu tive, eu poderia te dizer que você precisa se unir. Quando você vê a sua esposa ou o seu marido, vamos dizer com sintoma da depressão, tá? Eu já passei por isso, né? Então eu já posso falar. Então o que você tem que fazer? Você percebeu que a pessoa não está bem, una-se a ela. Abrace ela como você nunca abraçou ninguém em sua vida. Quando vêm os problemas e eles se acometem, que seja na ordem singular, que é ou na vida do homem, ou na vida da mulher, ou na vida dos filhos, né? Falando
no âmbito familiar, você tem que se unir diretamente àquela pessoa e jamais dar lugar a essa pessoa ficar sozinha, né? Então você vai precisar entender isso também, tá bom? Una-se. A união, unir-se é o caminho para que você tenha ali a solução de um problema. É inevitável com que ele venha, mas unido você se torna mais forte. Se o problema que acometeu em sua vida, em seu casamento, é de ordem financeira, não é desunindo o casal, brigando, discutindo, falando que um gasta mais, que o outro gasta menos, que você é melhor, que o outro é pior. Não é atacando um ao outro que vai haver uma solução. Pelo contrário. Isso daí, quando Satanás percebe, ele já começa a lançar os seus dardos e você começa aí a cair na onda, nos dardos, nos pensamentos do maligno e começa a atacar quem precisa de união, não é? Quem precisa de um abraço na realidade. Pois os dois estão sofrendo, então os dois precisam se abraçar e buscar em Deus, em oração, a solução para esse problema que se acometeu. De ordem financeira, como eu disse, tem que se unir o casal e não ficar ali se comparando com outros casais que já têm a sua prosperidade, visto que prosperidade é um dom de Deus. Na desunião, Deus não abençoa. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Então vocês precisam estar sempre em união, tá bom? Una-se com a sua esposa, una-se com o seu marido e os problemas, eles se resolverão com muito mais facilidade, se resolverão com certeza. Deus te abençoe.